Shalom. Desejo a todos Erev Tov, né? Boa tarde. Eu ia gravar mais cedo, mas tive problemas com a internet e tive que ficar discutindo, né? Porque hoje em dia você paga o serviço, mas se você não discutir, você não o tem, né? É um mundinho que nós vivemos, né? Cada dia pior. Um mundo onde nós não podemos confiar nem na pessoa que está ao seu lado. Claro que eu não falo isso da Eliane, porque a Eliane está comigo há 15 anos e, graças ao Eterno, ambos tememos a Ele e tentamos caminhar dentro daquilo que é a vontade dele. Mas qualquer outra pessoa, da minha família ou da família dela, conhecido, vizinho, seja lá o que for, não confiamos em ninguém. Porque isso é escrito: maldito o homem que confia no homem. E não confiamos nem em nós mesmos, porque na continuação diz: e faz de seu braço a sua força. Mas estamos aqui para gravar o nosso recado diário e não para lamuriar. Apenas estamos esclarecendo o porquê que demoramos tanto para gravar o de hoje. Hoje iremos falar sobre um assunto bastante interessante: imaturidade. Façamos uma oração então ao nosso Pai. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por estarmos bem de saúde, por estarmos felizes, por estarmos em paz, apesar de tudo que pode ocorrer nesse mundinho em volta de nós. Assim como disse Hamashia, Ele não pediu para que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E temos visto isso acontecer todos os dias e ficamos muito agradecidos ao nosso Pai e a cada dia o tememos mais. Pedimos a Ti, Pai, que esse estudo seja edificante, que me ajude a transmitir aquilo que transmitiu para mim, para que as pessoas possam entender claramente o que vou estar a dizer. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, como eu disse, nós vamos estar falando sobre imaturidade. Primeiramente, né, eu fui procurar, como eu gosto de fazer sempre, o que significava imaturidade. Então, eu descobri que é um substantivo feminino, é uma qualidade, no sentido pejorativo ou não, né? É uma qualidade, que é estado ou condição de imaturo, falta de maturidade. Então o que acontece? Nós vivemos hoje em um mundo, né, onde as pessoas estão a cada dia mais imaturas, escondendo-se da realidade por detrás de suas concupiscências, carnais ou não. Observamos, né, que crianças nas mais tenras idades, né, já começam a preocupar-se com a moda, sexo, riquezas materiais. E dessa forma, né, assim o mundo as vai moldando para que elas não tenham um pensamento próprio, para que elas vivam de acordo com o que lhes é enfiado goela abaixo. Para que não adquiram objetivos concretos. Então, dessa forma, sem saber, né, eles fazem distinção entre o certo e o errado. Mas eles não sabem o que é certo e o que é errado. Acreditando que tudo é uma questão de ponto de vista. Ou de tradições e costumes de cada povo, de cada local, né? Achando que então tudo é válido. Não importando assim se o correto para mim seja incorreto para o outro. Afinal, tudo é uma questão
de pontos de vista e de jogo de cintura. De se ser politicamente correto e de não podermos contrariar a ninguém em nome de um amor que nem existe, um amor fingido. Que o único amor verdadeiro é aquele que vem do Pai. E aquele que recebe o amor do Pai não faz parte desse povinho. Assim como nós lemos, do profeta Irmiarro, Ezequiel, claro, ele escreveu utilizando as palavras dadas por seu Hu e Ahu, inspirados pelos Espíritos de Santidade. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás e não para diante. Então nós sabemos que desde que foi a criação do homem, foi feita por Yahu, é que o homem vem caminhando assim. Assim caminha a humanidade. Para trás, não para frente. Sempre em busca de seus desejos podres e malignos. Eu encontro muitas pessoas pela internet com aquela falsa certeza de que porque se reúnem em alguma denominação religiosa já estão redimidas. Outras que acabam enxergando a pontinha do iceberg e ao saírem da sua igreja, denominação, empresa religiosa, queira chamar como quiser, acham que por aprenderem 3 ou 4 nomes diferentes já estão a praticar a palavra de Yahu. Isso, até agora nós fomos a imaturidade do mundo. Então, isso é imaturidade espiritual. Não conseguem perceber a distinção entre os lobos religiosos, que eles dizem ter fugido deles, com aqueles que também saem junto, os lobos saem das suas denominações, para abrirem sinagogas de Satanás, onde ensinam 1 ou 2 verdades, mas continuam a afagar as cabecinhas vazias dos que os seguem, para recolher todos os meses o dízimo de cada trouxa que os escuta, dizendo que isso faz parte da lei e para nossos dias. A cada dia nós vemos que criam novas besteiras, novos absurdos, a que chamam de revelação. Assim como os pentecostais o fazem. E pode observar, tudo sempre para levá-los a cada dia mais distantes da palavra de Yahu. Do termo de Yahu, do temor de Yahu, perdão. Do temor de Yahu e da prática de suas leis. Observe, por exemplo, existe um povo que se autodenomina Netzarim. Existe outro que se denomina samaritano. Se eu não os conhecesse, ou se você não os conhece, não estão perdendo nada. Eu ganhei ao conhecê-los porque eu me distanciei totalmente deles. Porque o que eles são apenas são rebeldes, contrários aos desígnios do Pai, fazendo de tudo para deturparem a verdadeira vontade de Yahu para cada um daqueles que chamam, levando assim como na cristandade aos imaturos a crerem que se usarem determinadas peças de vestimenta ou estarem no sábado gregoriano reunidos, os faz dignos do reino de Yahu. Mas como diz Shaul, ele diz assim, nós vamos ler aqui, 1 de Coríntios, no capítulo 5, versículos de 9 a 13. Ele diz assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo,
ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, ainda nem comais. Não tenha nada com essa pessoa. No 12 ele diz assim: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Yahu julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Deixa ele se ferrar no mundo. Observe o ego e o orgulho das pessoas, né, os impede de serem transformados, de serem moldados, né, pois continuam a achar que são alguma coisa. Enquanto o próprio Rabino Shaul nos diz, na sua carta aos Filipenses, nós vamos ler no capítulo 3, versículos de 4 a 16. Ele nos diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Ashuru, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor, né, do povo de Yahu, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Yahushua. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yahu, meu Ru, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a vida, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Yahu pela fé, para conhecer a Yahushua e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, por causa dos ensinos de nosso pai Yahu. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Yahu, a mim imposta. Por isso, todos quantos já caminham para a perfeição, sintam isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Yahu vô-lo revelará. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Eu não vou nem falar a respeito, né? Ele foi muito claro. Ele era culto, ele era fariseu, ele conhecia a lei, ele era um doutor da lei. E para que ele pudesse caminhar de acordo com o entendimento que o Pai nos dá, ele abandonou até o que ele aprendeu de Gamaliel, que era um dos rabinos mais famosos da época. Então, uma coisa bastante interessante que temos observado, né, quanto à imaturidade das pessoas, quanto à fé, é que quando descobrem que Yahu não lhes deu a fé ainda, pois apesar de poderem ter sido chamados para ir até o Mashiach, né, infelizmente esse não os elegeu. Deem uma lida, né, em Yahuanã, João 6:44, 65 e depois no capítulo 15, 16.
Então essas pessoas acham que podem voltar a ser mundanos, que não vai ter problema. São tão cegos que não percebem que ao retornarem à antiga vida, estão anulando qualquer chance de serem reabilitados, pois tornaram-se novamente mundanos. E esses quem julgará é o Pai. Né? E como diz o profeta Moshe, em Deuteronômio 9:3, né? Ele diz assim: sabe, pois, hoje que Yahu, teu Hu, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como Yahu te tem falado. Nós vemos também nas palavras de Shaul algo muito verdadeiro. Ele diz assim: eu na verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, porque o espírito é um só que está sobre todos aqueles que são chamados e eleitos, né? Já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de Yahu, juntos, vós e o meu espírito, por intermédio de Yahushua Hamashia, seja entregue a Rassatã para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Yahu. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa estava cometendo atos ilícitos, essa pessoa ela estava indo contrário aos emissários, contrário às leis de Yahu. Então ele diz: entregue a Rassatã, porque aí ele vai ver o que é bom. E quem sabe o Pai, pela misericórdia, o traga de volta e ele seja salvo no último dia. Isso fez Shaul, né? Isso que ele fez foi colocar em prática o ensino de Yahushua HaMashiach. Quando ele diz lá em Mateus 18:18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado na eternidade. Forte, né? Mas verdadeiro. Portanto, eu deixo um conselho, né, que foi dado por Miqueias, no capítulo 4 do seu livro, versículo 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome de Yahu, nosso Hu, para todo o sempre. Que assim seja. Então esse é o nosso recado de hoje. Espero que seja edificante e que dê para entender. Em nome de Yahushua HaMashiach, desejo a todos a paz de Yahushua. Desejo que tenham um ótimo final de tarde, uma noite linda. Shalom, shalom. Fui.